pessoal, Carol por aqui. No vídeo de hoje, a pedidos, eu vou trazer um pouco sobre o dicionário de produtos. Esse é bem completo, eu trouxe aqui para vocês desde agilidade, o dia a dia do produto e principalmente alguns termos de tecnologia que você que está entrando agora na área, seja como PO, PM, APM, também vou falar dessas siglas também, você que está entrando na área de produtos, você precisa saber para não ficar ali naquele momento estou boiando no que estão falando. Você vai ficar, mas minimamente você vai estar ali, ó, opa, essa palavra eu já anotei. Já prepara, pega um caderninho, uma folha de papel e já começa a escrever essas dicas aqui. Vamos lá. Antes de tudo, se inscreva no canal, tem conteúdo toda segunda, quarta e sexta. Não se esqueça de depois desse vídeo já deixar o seu like, compartilhar e ativar as notificações. Vamos lá então para o nosso dicionário de produto. Primeira palavra, vou olhando aqui a minha cola, né, de todos os itens que eu coloquei. Primeira palavra é o ágil. Bom, ágil, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. O ágil é uma metodologia, é uma forma na qual a parte de gestão de produto, quando a gente fala de squad, de time, de como a gente busca trazer uma forma de trabalhar. Então, a agilidade, ela tem ali, né, o manifesto ágil, que é, a gente tem um mindset, uma forma de pensar que se desdobra em 4 valores e se desdobra em 12 princípios. Então, ágil é uma forma de trabalhar. Da mesma forma que a gente tem o cascata, né, o waterfall, que é uma outra forma de gerenciamento de projetos, produtos, etc. Mas de projeto. Então, o ágil é uma forma, tá? É uma abordagem interativa e colaborativa que permite com que a gente gerencie produtos, tá? Enfatiza em uma entrega incremental, então eu sempre estou ali fazendo entregas de valor para o meu usuário, para o meu cliente final, que elas sejam incrementais, beleza? Número 2, backlog. Essa palavrinha, se você ainda não ouviu, você vai ouvir muito quando você entrar na área de produto. Backlog nada mais é do que um termo que a gente utiliza para falar sobre uma lista de coisas, lista de atividades, tarefas, demandas que a gente tem que fazer no nosso produto, tá? Então, é simplesmente uma forma de chamar um bando de coisas para ser feitas. Eu gosto de falar no quartinho da bagunça, mas você pode chamar de backlog. Terceiro, ciclo de vida do produto. Esse daqui eu já fiz um vídeo falando, ciclo de vida do produto, essa frase, aqui não é necessariamente uma palavra, tá? Mas são conceitos que você vai ouvir quando você estiver migrando para essa área, você já está nessa área. Ciclo de vida do produto é aquele gráfico onde a gente tem no eixo X, no eixo horizontal, a evolução com o tempo e no eixo Y vertical a gente tem o status do produto. E ele tem lá um estágio inicial, depois ele vai para um estágio de crescimento, maturação e depois um declínio. Então, o ciclo de vida do produto serve para que as empresas, os times que estão vendo o produto consigam entender o posicionamento daquele produto, aonde está, qual é o momento que ele está. Porque dependendo do momento, tem atividades e ações para serem feitas. Então, exemplo, quando a gente está numa fase de maturação do produto, teoricamente aqui a gente já rompeu o máximo, a gente já cresceu tudo que poderia crescer, a gente está ali maturando, o produto ele já está estável, eu tenho agora mais que não ter uma sustentação, eu estou maturando, esse produto já está ali numa fase de voo de cruzeiro. Eu vou ter que fazer algumas iniciativas para eu começar a pensar ali como o meu concorrente não vai vir atrás de mim. Em outro momento, como tiver uma squad que está olhando para um ciclo de declínio do produto, a gente pode pensar em iniciativas de será que eu vou descontinuar meu produto ou será que eu vou fazer alguma melhoria, alguma disrupção, algo para que ele volte para um ciclo aí de maturação? Então, assim, o ciclo de vida do produto, você já deve ter ouvido falar, se não é o estágio no qual o seu produto se encontra e como você pode pensar em soluções para atuar naquele momento, vide concorrentes, vide lucro, etc. Beleza? Terceiro item aqui já foi. Quarto item, definição de pronto, o DOR, né? Ou DOR, que realmente é uma DOR. Definition of Ready. O que é isso? A definição de pronto são critérios para que uma história de usuário ou tarefa, atividade, ela possa ser considerada pronta para eu puxar para o desenvolvimento. Então, um exemplo. Hoje, os meus definitions of ready, né? Para eu puxar uma história para desenvolvimento é que minimamente eu tenha feito um handoff, aí o handoff é o quê? Uma passagem de conhecimento, uma passagem handoff de design. Eu passar tudo que está ali, um documento de design dizendo quais são os espaçamentos, o que vai ser feito, fonte, etc. Então, minimamente, nos meus critérios de DOR, né, Definition of Ready, eu tenho que ter entregue a parte de design, ter entregue a documentação de dados,
ter feito um refinamento funcional. E aí sim eu estaria apto, refinamento técnico, e assim eu estaria apto para puxar isso para desenvolvimento. Beleza? Enquanto definition of done é quando eu terminei, são os critérios onde eu terminei o meu desenvolvimento e está pronto para eu passar para uma próxima etapa, seja ele subir ele em produção, etc. Então quer dizer que eu já estou fazendo a minha, posso puxar para fazer minha homologação. Alguns casos a homologação ainda está no definition of done, tá? Então quem define o DOR e o DOD é o time. E aí o time vai sentar os tech leads, os devs, vai sentar as pessoas de produto e vão falar o que aqui é a definição de pronto e a definição de feito. Isso é muito importante para que, imagina só, já aconteceu isso comigo. A definição de feito do meu squad era uma e a do outro squad era outra. Então, para mim, feito, né, para apresentar lá numa review, é que terminou. Para apresentar numa system demo é que terminou. Para outros não, eu terminei de desenvolver, mas eu ainda não subi. Então, a definição de feito, ela pode variar sim, mas quem vai definir essas definições, quem vai definir isso vai ser o time, tá? Não existe uma DOR ou DOD padrão. Vou usar essa daqui. Você vai ter que chegar nesse consenso com o seu time, beleza? Épico. O que é um épico? Então, a gente está ali no D, né? Vamos pro épico. O que é um épico? Épico é, dependendo da forma como você trabalha, épico é uma estrutura, tá? É uma estrutura maior. Ela, geralmente, dentro de um épico eu posso ter funcionalidade, eu posso ter histórias, etc., coisas menores. Mas o épico, ele representa algo grande que você vai entregar. Exemplo, como eu trabalho com épicos, são coisas grandes que eu posso levar 3 meses para entregar. Geralmente os épicos, no meu mundo, no meu conceito de trabalhar, estão associados às OKRs, Objective Key Results, que quer dizer basicamente, eu tenho um objetivo-chave, um objetivo resultado-chave a ser alcançado, e esse eu vou quebrar em KRs, que são resultados-chaves. E aí eu tenho meus épicos, que são grandes entregas associadas a cada um desses KRs. E aí sim eu posso dizer no final de um trimestre. Então os meus épicos eu costumo associá-los aos trimestres. Embaixo do épico eu vou ter outras coisas, eu vou ter features, eu vou ter stories que eu vou falando mais pra frente, tá? Deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo pra também não ficar muito longo. Beleza, feedback do cliente. Feedback, gente, feedback é aquele termo que você já tá cansado de ouvir, tá? Feedback é quando você pega a percepção, alguém vai te dar olha, acho que pode melhorar, pode ser um feedback positivo, pode ser um feedback de melhoria, mas o feedback do cliente aqui, nesse caso, pessoa de produto, é você ouvir o que o teu usuário, pode ser o seu usuário final ou pode ser o cliente que demandou. Então, coletar esse feedback. Se for o cliente que fez uma demanda, uma solicitação para você, o feedback desse cliente é você entender o que eu te entreguei, tá cumprindo, era isso, os dados, como é que estão as métricas de resultado dessa funcionalidade que eu entreguei, tá satisfeito? Pegar o feedback do cliente que demandou aquilo, tá? É ouvi-lo, é entender como é que foi a entrega, como é que você pode melhorar futuramente. E também, caso o seu produto você consiga ali fazer alguma interação com o seu usuário, é pegar o feedback do usuário. É ouvir, é entender, seja rodar pesquisas, rodar teste de usabilidade, botar até aquele responsezinho ali que aparece do lado, como você avalia a sua jornada até aqui. É ouvir, coletar através de dados o que teu usuário pensa, tá? Gente, grooming de backlog. Essa daqui eu ouvi poucas vezes, mas pode ser que apareça. O grooming de backlog, o grooming é tosa, né? Vamos levar lá e vamos tosar, vamos fazer o grooming. Tem aqueles profissionais de grooming, que vai lá e deixa o poodle lindo, maravilhoso para os eventos. Grooming de backlog nada mais é que um termo de falar de você estar podando, cortando o backlog. Ou seja, você vai revisar e refinar. Eu chamo de reunião de backlog, tá? Que é um momento onde sento com o time e a gente vai olhar, geralmente 30 minutinhos, a gente vai olhar todos os itens que estão no nosso backlog. E aí, eu vou olhar os itens que estão no meu backlog próximo, né? Então, na minha sprint, a sprint atual que eu vou entregar, como é que tá, se tem alguma coisa caindo ou não, na sprint futura e na próxima. Então eu olho até 2 sprints da que eu estou, tá? E aí com isso eu vou fazer os ajustes. Eu tenho as dependências necessárias? Não tem, então eu vou remanejar esses itens de uma sprint para outra. Tem algum impedimento? O que eu posso fazer? Então a ideia do grooming do backlog nada mais é do que você sentar com o time e ver o backlog da sprint atual para ver se alguma coisa está caindo, se precisa de alguma ajuda, e das 2 sprints à frente. Geralmente eu faço isso uma vez por semana e eu junto comigo o tech lead,
a pessoa, o PD, né, o Product Designer, e o Squad Leader, né? Na sua vida, no seu contexto, você pode sentar você PM, você PO, você com o Scrum Master e o Tech Lead e a pessoa de design. Importante ter a pessoa de designer, é importante ter a pessoa, o líder técnico, tá? Para que vocês possam justificar o porquê tá fazendo isso. Ah, Carol, mas quem define a priorização é o meu PO. Beleza, chama ele ali pra dentro, ele que vai te dizer e você vai dar os seus pitacos. Como eu não tenho PO, eu sento junto com o meu líder técnico, junto com a minha pessoa de design e com o squad leader e a gente vai definir como é que tá, olhar os status e fazer isso. Beleza? Vamos lá. História do usuário pra gente fechar e depois eu vou fazer outro vídeo continuando da letra H em diante. História do usuário ou user story. História do usuário. Lembra que a gente falou de epic? Geralmente os epics eles são entregas maiores, mais robustas. No meu caso, os epics estão associados à parte de entregas trimestrais, né? Trimestre, um KR do trimestre. As user stories são entregas de valor para o usuário. Menor porção do que sabe, o átomo. Teoricamente tem coisas menores do que o átomo. Mas lá atrás, quando a galera pensava que o átomo era a menor coisa existente, a gente pode chegar hoje até tem um monte de coisa, parques, né? Enfim, verdade. Ignora que minha viagem aqui, TDAH, tá difícil. A gente pode trazer que a história do usuário é a menor parte que eu vou conseguir ativar valor para ele dentro daquele momento. Então, a história do usuário, se eu peguei ali um app, uma entrega trimestral, dentro desse app eu tenho funcionalidades, então até não apareceu ali, agora focou. Features, então o que são features? Features são funcionalidades. São ativações de valor, que dentro de uma feature eu posso ter mais de uma história, mais de uma melhoria, e essa funcionalidade, ela entrega uma coletânea de valores. Então, exemplo, se o meu épico é aumentar a conversão de matrícula financeira, eu vou ter dentro dela uma funcionalidade, que é a redução do lead time, reduzir o lead time de pagamento. E dentro dela eu vou ter histórias de ajustar, criar isso, fazer, papapá. Então, eu tenho uma estrutura maior, que é uma entrega de até 3 meses, que nesse caso, no meu caso. Eu tenho uma estrutura média, que são entregas de valor combinando as entregas de user stories. E user stories é aquela parte menor que a gente está entregando. Então, by the book é uma descrição curta de uma funcionalidade, que eu consigo dentro dela, a user story eu tenho que ser possível, a gente trabalha muito com isso aqui, que eu entregue e ative valor com ela, tá? O Scrum vai falar um monte de coisa, etc, mas vamos lá. Em geral, a gente tem lá, eu como usuário desejo blá 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 para blá blá blá. Tem várias formas de fazer. Mas a user story tá nisso. Para não ficar um vídeo muito longo, já tá indo para 13 minutos, no próximo eu vou trazer do I em diante. Se faltou da letra A até a letra H alguma palavra que você não conhece, ouve direto e fique em dúvida do que é, deixa aqui nos comentários que eu também incluo no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau. Lembra de deixar o like. Tchau, tchau.